Jesus, abençoa essa reunião, que a gente faça dela uma reunião muito frutífera, tendo a sua palavra como um, um, um alicerce para a gente fazer nossos comentários, para a gente fazer as nossas decisões. Obrigado, meu Deus, por o Senhor dar a sua palavra para que a gente possa descobrir o Senhor e o Senhor se revelar ao longo dessa descoberta. E essa descoberta encher o nosso coração, ela mudar a nossa natureza, e essa natureza ser uma natureza de amor, uma natureza de misericórdia, uma natureza de mansidão, de paciência. Obrigado, meu Deus, pela vida do Nathalie, obrigado pela vida do Henrique, obrigado pela vida das famílias deles, dos filhos deles, dos genros deles, que acho que só o Nathalie que não tem. Amém. Amém. Ó, primeiramente, quero pedir perdão pelo meu atraso em colocar meu texto, porque ele já está prontinho aqui, mas eu não sabia como colocá-lo aí. Aí o Nathalie foi e escreveu, né, no Eu WhatsApp. escrevi, mas idealmente a gente pode, não sei, é Arquivo. fácil criar de repente um drive? Para você é É, fácil, Henrique? sim, Aí eu posso Google botar Drive, né? lá. A gente pode criar um drive e vai consolidando lá os textos, pode ser? Ou ele pode ser É, também? pode. Eu tenho que aprender como é que faz, mas eu acho que dá sim. Não, é tranquilo, eu vou criar aqui, mando só o link para vocês, aí é só incluindo lá. Sei, Acho que tá fica ótimo. até bom para a gente não perder nada, né? Show, show, show. Mais fácil. Agora, só para perguntar, no que você fez, você contou as palavras? Eu não contei as palavras, mas usando aquela letra Times New Roman 12, o espaçamento um e Aham, meio ficou quase 2 páginas. tá. Mas eu tentei ser conciso, mas era tanta informação. E o que eu estou brigando aqui, eu falei, não vai dar em 15, no caso 15 linhas, né, que foi o É, previsto a é. princípio, mas eu acho que Mas, no meu caso também não. E vai surgindo outras coisas no decorrer do tempo que a gente vai enriquecendo, né? mas a gente avalia também. Se a gente depois achar É, que está muito, a gente tenta resumir. Se a gente achar que está pouco, a gente tenta isso, agregar. Enfim. tá ótimo. Eu acho Eu que nesse cheguei num primeiro ponto aqui momento, bom. ficar entre 1 e 2 páginas está legal. Eu Tá, coloquei no tá Bard pra beleza. ele botar. Não sei se isso é errado também, né? Botou o quê? Eu botei no Bard, que é o primo do ChatGPT, pra Ah, ele encaixar na quantidade de linhas correta aí. Eu não sei se isso é um erro, né? eu acho que a gente pode fazer isso depois. E Tá. aí a gente avalia. Pega ele integral, não sei de quanto tamanho tá, e depois a Uhum. gente vê. Se tiverem também todos mais ou menos no mesmo tamanho, claro, mais ou menos, já não precisa ser tão exato, a Uhum. gente avalia. Perfeito. E o importante é que cada verdade que a gente põe bem concisa, é porque tem várias verdades, né? A gente não Uhum. gasta, não elabora, não se prolonga nessa verdade que a gente está colocando. Eu estou bem conciso, mas tem várias coisas mesmo. Aí, É, somando tudo, eu acho que é isso. Acaba que também pode ser que nas próximas, essa foi a primeira, né? Então tinha talvez mais coisa. Agora pode ser que agora a gente olhando a segunda, que também tem muita coisa, mas a gente começa a fazer paralelo com o que a gente falou Uhum. sobre assuntos que já foram ali abordados de alguma forma, né? Pode ser uma que vai acontecer, né? uhum, Perfeito, tá perfeito. ok. Posso Vamos ler ler a aqui então parábola a de hoje ou parábola? vocês querem ler o texto de cada um? O que que vocês preferem? Prefiro ler a palavra pra gente Fazer já aquele mesmo insights que a gente fez, né? se mover em É, direção ao objetivo aí e Beleza. deixar cada um livre aí para escrever o processo, né? Acho que falando aqui fora do projeto, né? O maior resultado que a gente vai ter, o maior fruto que a gente vai ter disso aqui é a transformação de cada um em Deus ao longo desse processo. Então, assim, isso. o livro por si só, ele só vai ser uma consequência que acho que nem vai ser o maior fruto dessa semente que a gente está botando aqui, né? Eu, pelo menos, não tô precisando do dinheiro desse livro aí pra pagar aqui o panetone aqui em casa. Não ficar julgando aí se ficou bom ou ruim, acho que é até vazio. Posso ler aqui, então? Manda ver.
Quer compartilhar a tela? Fechado. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Certa a parábola, ô Henrique? Tá certo. Isso não tem erro, não. Alguém quer começar ou posso começar? Pode começar. Pode É começar. muito boa essa parábola também, né? Mas vai. Eu acho que, essencialmente, essa parábola ela está falando de relacionamento, né? Então, no que eu estudei aqui na semana, para a gente se reunir, eu ouvi muito sobre o foco no relacionamento, entender que o afastamento, ele é uma bandeira vermelha aí para todos nós, né? Então, a gente tem que ir atrás das pessoas que estão se afastando, porque elas estão mascarando algum problema para elas e as outras 99, elas não estão sozinhas, elas estão umas com as outras. Então, daí está a importância da congregação, da gente estar de maneira rotineira se reunindo na igreja. Esse é um tema que sempre me deixou muito curioso, porque eu, como gosto muito de pessoas, mesmo antes de ser tocado pelo Espírito Santo, eu já gostava de estar congregando na igreja, porque era a oportunidade de estar com as pessoas. E aí, falando aqui a inspiração para os investimentos, eu vejo que a ovelha perdida, às vezes, é uma informação que eu preciso para fechar o quebra-cabeça, né? Então, às vezes, eu estou analisando aqui uma empresa e aí uma informação que ela não está muito fácil de ser achada, uma informação que eu ainda não descobri, quando ela entra dentro do quebra-cabeça, ela forma uma imagem muito diferente daquilo que está todo mundo achando. E nos investimentos, todo mundo tem acesso às informações, não é a informação que é o diferencial, é como você processa essa informação. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Existe uma empresa chamada Nvidia, que ela ficou muito popular essa semana, porque ela em um dia valorizou mais que 2 vezes a Petrobras. E eu recomendei isso para meus alunos há 3 anos atrás. Se valorizou 460% desde então, né? Qual que foi a ovelha perdida que eu pensei nesse caso? É, é o produto dessa empresa que serve para processar e minerar o Bitcoin. Como eu não entendia de Bitcoin, eu queria entender como é que o Bitcoin estava afetando o mundo real. E aí essa demanda por essa placa de vídeo para minerar o Bitcoin é dessa empresa. E aí teve uma vez que eu estava falando com um amigo que ele falou assim, cara, tu não pode comprar mais que 2 placas de vídeo ao mesmo tempo da Nvidia. Eu falei, cara, isso aí é uma coisa muito poderosa para uma empresa. Ela ter que limitar a quantidade de coisa que alguém pode comprar de tão precioso que é o produto dela, né? Então eu vejo um pouco da ovelha perdida como essa informação que ninguém alcançou, que ninguém foi atrás, e aí quando traz ela de volta, tudo faz sentido. E eu acho que Jesus ele quer que a gente, de maneira individual, faça muito sentido para ele e a gente se sinta especial com isso, né? É, eu acho que essa questão da valorização de cada um, de cada indivíduo, faz todo sentido. E aí vai para esse paralelo aí dos negócios, né? De pensar em equipe, de pensar em o líder que, na verdade, une, o líder que agrega,
e que compõem junto, tem até, acho que, a humildade de perceber que cada um vai fazer a sua parte e que cada um é necessário. Não vou simplesmente desconsiderar um porque eu já tenho outros. Não, pelo contrário. Cada um tem o seu valor, cada um vai agregar, e aí isso como uma liderança também colaborativa, né? De senso de união, de força do coletivo, de ter o propósito como elo, também pensando em equipe, pensando em conquistar ali aquela unidade de maneira geral, e sobre qualidade versus quantidade, como ele cita ali, né? Não é sobre ter 99 e se eu tenho um que realmente está ali se direcionando para o caminho, acaba sendo talvez até mais valoroso. Então, pensando nesse paralelo para negócio, sobre qualidade, foco na qualidade, foco no que está sendo entregue, independente da quantidade, e não só ver números, né? E ver o que está por trás de cada número, eu acho que faz muita diferença, e aí é uma gestão mais humanizada, né? De se preocupar de fato com cada um. Foco no detalhe, foco em cada um. Isso que eu vi para a questão dos negócios, tá? Muito bom. Ó, tá. E você, Henrique, Esse você que é nosso especialista aí bíblico. é interessante que eu tô lendo livros, né, sobre essas parábolas e eu tô querendo colocar aqui o que eu não li, entendeu? O que saiu mesmo da minha experiência, isso é que eu estou fazendo. Então, olha aqui, separando aqui, né, esses 4 versículos a partir da parábola, é que a primeira, quando ele fala que qual o homem que não vai fazer isso? Quer dizer, isso é uma atitude, isso é Jesus falando de parábolas em relação ao reino de Deus. O pastor é Jesus, que, assim, desceu do céu para procurar o perdido aqui na terra. E ele, ao achar, tem grande alegria e todo o corpo, toda a estrutura se alegra junto, porque toda a estrutura, por exemplo, lá do céu, junto com Jesus, ela está acompanhando esta situação de perda. Alguém se perdeu. O pai mandou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar e procurar e achar a ovelha que estava perdida. E todo o céu está acompanhando. É assim, por isso é que no final o céu ele se alegra com o arrependimento de um pecador. Então, essa tem como a gente sempre fala aqui, que essas parábolas são alegorias do que acontece no céu, né, em relação ao reino de Deus. E aí também tem essa questão de Jesus vindo, mas tem também a questão do homem fazendo, e do pastor também, pastor aqui da terra, também indo atrás da ovelha, do membro que se perdeu, né, do membro da comunidade que se perdeu. Então, essa parábola tem uma visualização, uma aplicação terrena para a gente, tem uma aplicação financeira, tem uma aplicação tal, e a gente vai subindo ela, né? Uma aplicação financeira, administrativa, aqui na Terra, tem a aplicação espiritual na igreja, como pastor e membro de igreja, que já é a representação, já é corpo de Cristo aqui na Terra, e tem também uma visão do próprio Deus, próprio Jesus, ter vindo como pastor para buscar o pecador aqui na Terra. Então, isso é muito rico. E essa atitude desse homem que vai buscar, ela é uma atitude. Ele não se. Primeiro, ele nota a ausência da que se perdeu. Um pastor que tem 100 ovelhas, imagina 100 ovelhas, todas iguais, mas o pastor conhece cada uma delas.
e cada uma delas também conhece a voz do pastor. Outra voz, a ovelha não obedece. E esse pastor com 100, imagina um pastor com 100, reconhecendo cada uma. Então, toda a noite, toda tardinha, ele faz a contagem, ele se preocupa e nota que faltou uma. É possível que ele tenha notado que faltou aquela determinada ovelha que ele conhece, que sabe individualmente quem era. Então, ele vai, ele lamenta, ele sente a falta, ele não se conforma, e ele valoriza aquela ovelha, porque naquele momento ela não está no seu relacionamento, ela não está junto dele e junto das pessoas. Isso é muito bom. Isso eu não tinha pensado exatamente isso que o Uli colocou. E Henrique, Hein? você perdeu. Ah, não, tá. Pensei que você tinha Eu, ficado sem áudio. há uma pessoa que quis me telefonar aqui. Ah, Ele vê o corpo, ele vê o grupo que está faltando. E ele também vê a ovelha, o sofrimento da ovelha, a situação da ovelha que se perdeu, como é que ela está. Então, é o cuidado. Então, ele diz assim, Jesus diz, qual é o homem que não fará isso? Então, essa atitude de cuidado e de visualização, e cuidado com o corpo, e cuidado com alguém que se perdeu, é humana também. Ela é fruto da semelhança de Deus para o homem que existe. E ele faz um pacto, ele já tem esse pacto de ir lá, aqui está escrito, ó, ele vai em busca da ovelha até encontrá-la. Ele não vai desistir de procurar até encontrar. Isso é muito forte, isso é muito forte. Ele sabe que ela está em algum lugar e ele vai encontrá-la. Então, a gente vê também infelizmente, nessas buscas de pessoas desaparecidas, e eles vão buscando até encontrar. Às vezes encontra até um corpo morto, né? Mas eles vão até encontrar para restituir aquela pessoa que sumiu de uma família, e até encontrar. Eles não desistem até encontrar. Às vezes, realmente, Brumadinho, tá isso, foram, procuraram, isso é uma coisa humana. Então, isso é prova da obstinação de Jesus de salvar um pecador até encontrar. É uma coisa que vai dar certo, eu vou achar. Aí, quando ele acha, ele não exorta, ele não dá bronca, ele não fica revoltado, ele não esmaga a candeia que está fumegando, ele não quebra a cana que já está meio torta, amassada. Ele põe nos ombros, quer dizer, apoio, carinho, cuidado, compreensão pela situação própria da ovelha. E traz de volta nos ombros, quer dizer, a ovelha estava perdida, a pessoa estava perdida e não tinha condição de voltar, ele não tinha condição de tocar, vai para casa, toca aí. Aí a ovelha não saberia o caminho de volta, então ele pega no ombro, com carinho, com atenção e com compreensão da situação da ovelha. E aí, por quê? Aí isso aqui tem mais a ver no final. A alegria desse achado, então, nesse terceiro versículo, quando ele traz para a alegria para ele não cabe nele. Ele é tão grande que ele expande a alegria, ele exporta a alegria, ele exala a alegria para todas as pessoas que estão ao lado dele, nos seus relacionamentos, e mesmo porque essas pessoas que são do relacionamento desse pastor estavam também acompanhando ele nesse caso. Ele contou, ó, sumiu uma ovelha e tal. Aí a pessoa estava com ele, apreensiva. Então há uma alegria muito grande. Quando a gente tem esse bem, a gente acha esse bem, a gente acha, no caso, essa pessoa, a nossa alegria, nós ficamos afetados, e assim também a nossa transformação, a nossa melhoria, o nosso bem, o bem que nos faz, afeta as pessoas que estão ao nosso lado. E as pessoas sentem isso e participam e são edificadas também, são melhoradas pelo que aconteceu comigo, na minha
do meu achado. Então, agora, para terminar, essa diz aqui que digo que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui ele está falando porque os fariseus é que estavam, o começo disso tudo, porque essa parábola também, temos que ver isso, ela é direcionada aos fariseus que estavam falando que Jesus comia com publicanos e pecadores. Aí ele está dizendo aqui que Jesus veio para os pecadores e não veio para aqueles que não precisam de salvação. Então tem muita gente que acha que está bem na vida, que não precisa de salvação, que vai para o céu porque faz uma coisa boa, porque é uma pessoa boa, ainda não teve a luz, ainda não foi iluminada. É normal que a pessoa pense assim. Aí ele está dizendo, Jesus veio para aqueles pecadores, e os pecadores, eles sabem que estão em pecado, eles sabem que são pecadores, como essa ovelha sabia que estava perdida. Ela estava paralisada, ela estava presa, ela não sabia o caminho de volta, mas ela sabia que estava perdida. E aí o pastor foi lá, Jesus foi lá. Então, respondeu aos fariseus e escribas que tinham dito que ele, Jesus, estava comendo com pecadores e publicanos. E essa maior alegria, para finalizar, essa maior alegria que Jesus está falando aqui, é porque maior alegria a gente tem ir com uma pessoa que se perdeu e foi achada, porque a perda, o desvio, as consequências e os riscos que essa pessoa está correndo desviada e perdida é muito grande para essa pessoa, que nós somos relacionais. Ela está num mundo, ela tá numa situação de muito perigo para ela. E a perda, o desvio de uma pessoa do reino, ele não fica estacionado. A pessoa que se perde da igreja, que se perde de Deus, que se desvia, ela entra num processo e num caminho direto assim para o desvio. Ela não permanece num ponto, ela sempre vai se perdendo cada vez mais. Então, você achar uma pessoa que entrou nesse processo e ela retornar ao seu convívio é uma alegria muito maior por causa dos riscos, por causa das perdas que haveria a situação dela que estava acontecendo. Isso em relação à alegria de uma pessoa que está no seu convívio de cometer um erro, mas continuar com você. É diferente. A alegria não é a maior alegria porque é mais importante. A alegria é maior porque o risco era muito maior de uma pessoa que se desviou do que o risco de uma pessoa que tropeça, faz algum tropeço, mas está junto de você, como está aqui escrito. Isso aí. Muito, muito, muito bom, Henrique. Você trouxe várias aí considerações que, para mim, eu não tinha pensado nelas, e é bem verdade. Sobre isso dele estar ali junto com os pecadores e tal, mostra isso, a liderança de mão na massa, não ficar num pedestal na sua sala lá e achar que não tem que ter uma porta fechando entre os departamentos. Não, na verdade é aquilo que a gente já falou, de informação poder ser fluida entre departamentos, entre hierarquia, por aí vai. Isso. E também a questão da importância de... Só mais uma coisa. Jesus foi chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, é Deus sendo trazido para estar junto com os pecadores, junto com os necessitados. É também uma informação boa. Legal. Achei muito boa essas informações complementares aí que você trouxe. Já me trouxe vários insights aqui. Achei bem, bem, bem relevante mesmo. E uma coisa que agora você também falou sobre, mas aí ele estava ali para quem quer que ele esteja. Também tem esse ponto, né? O líder vai estar ali de alguma forma se disponibilizando, pronto a ajudar, tem que estar ali disponível, mas também, claro, sempre tem o outro lado, né? Sempre tem que buscar a ajuda, também buscar se posicionar, e mesmo se não, ele vai atrás do perdido, beleza, mas idealmente que haja também uma proatividade da equipe, dos colaboradores, das partes interessadas em buscar, né?
Ajuda. Sim, A acompanhando proatividade ele. volta aí como mais um ponto. Então, estou só anotando isso também. Aqui, com base no que o Henrique falou, eu até anotei aqui, Beleza. eu já tive uma experiência já de uma ação que eu É isso. comprei, que ela ficou 4 anos. Pô, eu não fazia nada com ela. Ela tava meio perdida lá na carteira. E aí, existe uma estatística que, em média, as empresas que se valorizam 100 vezes as suas cotações, elas demoram 28 anos para fazer isso, né? Então, eu já sabia dessa informação, já tinha lido esse livro antes. Então, eu sei que ficar 4 anos sem fazer nada, uma ação na tua carteira, isso não significa muita coisa. E aí, essa ação depois, ela, em 6 meses, se valorizou 100%, né? Aí se relacionou muito aí agora com a ovelha que volta e tu fica muito feliz, e traz alegria pra carteira. Só que a gente não pode desistir dela. E outra coisa que, em relação a essa história de comer com os pecadores, né? Que muita gente quer comprar empresa boa, de qualidade e tal. E investimento não é sobre comprar empresa boa, de qualidade. É achar valor naquilo que ninguém tá vendo valor. Tá vendo só? É isso mesmo. Então tem as empresas muito ruins mesmo, assim, que... Mas elas estão tão baratas que elas vão te dar muito dinheiro como investidor, né? E aí acho que Jesus, ele tinha muito tem muito dessa qualidade, né? De ver valor aonde ninguém tá vendo valor. Nada a ver aqui com a ovelha perdida. Eu tava lendo sobre Maria, e aí no que eu li, meio que retratou ela como uma menina da favela. E ela, nessa sociedade que a gente vive hoje, ela seria muito subjugada, né? Tirada pra nada. Só que ela carregava o Messias. Ela era o portal da nossa salvação. E, e às vezes a gente passa para as pessoas invisíveis da realidade, né? Só que essa Uhum. pessoa poderia ser a mãe de Jesus. E ela em nenhum momento se vangloria com isso. Ela fala como ela é felizarda em poder viver isso. Eu acho que Jesus, como veio dessa origem muito simples, né? Ele sabia valorizar as pessoas muito simples também. Uhum. Uhum. Essa semana eu também estava conversando com uma pessoa que tem muitas posses financeiras e ela estava reclamando que família, família uns conhecidos dele, né, não iam mais na casa dele e tal, e ele, porra, pagava tudo, deixava tudo bom, pronto e tal. E essas pessoas muito simples, às vezes não se sentiam à vontade na casa dele. E aí eu falei pra ele, cara, talvez tenha sido por isso que Jesus não veio como um rei imponente num palácio, com roupas muito chiques, né? Porque às vezes essa pompa material, ela afasta as pessoas. E eu acredito que Peter Lynch, que foi um investidor muito famoso nos Estados Unidos, ele fazia muita pesquisa no shopping. E aí, às vezes as pessoas inexperientes nos investimentos, elas ficam achando que, pô, tu tem que falar com o presidente da empresa, tu tem que falar com os milionários aí. E na verdade as melhores pesquisas, elas vêm quando você está falando com um funcionário do chão de fábrica, com os clientes que estão ali comprando o produto da empresa, os fornecedores. Tô falando demais aqui, foi mal. Ó, eu deixei passar aqui uma informação de que quando o pastor encontra a ovelha e põe ela nos ombros, eu comentei, né, que ele não dá bronca nela. Por quê? O pastor quer que a importância do pastor é que todas estejam juntas, não se perca nenhuma. E essa ovelha estava fazendo falta. Então, a falta dessa ovelha sendo recuperada, ele
a atitude dele não é de acolhimento, é de colocar no ombro, é de carinho e de acolhimento, e não de exortar ela, de falar, de mostrar uma justicidade. Olha, o que você fez foi contra mim, você me respeitou, você saiu, você fugiu. Ela não fugiu. Essa ovelha se perdeu, ela foi boba, ela foi caminhando assim, viu uma frutinha ali, saiu, foi atrás da frutinha, ela não foi por intenção. Então, o valor da recuperação de um relacionamento é muito maior do que a justiça própria sendo feita, se houve um desrespeito. Por isso que o perdão é muito bíblico. A pessoa que se separa de você, que trai você, que trai o seu relacionamento e faz um mal, ela se apartou de você. Você está apartado dela, ela está distante. Mas Deus quer que a igreja fique unida. A união é muito importante para a igreja, corpo de Cristo. Então você vai e perdoa essa pessoa e reata o relacionamento. Você não vinga essa pessoa, você não expulsa ela, você não faz a sua justiça, fez um mal para mim, está condenada. Não, você perdoa. O perdão é a reconciliação dessa pessoa. E foi o que Jesus fez em relação ao pecador, em relação ao pai, porque o pecador está distante, está caído, porque errou em relação ao pai, a justiça divina do pai. O pai mandou o filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço, reconciliar a cada pecador com o pai, porque essa justiça tinha que ser feita. Bom, eu acho que eu consegui já fazer aqui minhas anotações. Esses pontos que o Henrique trouxe foram muito bons. O Júlio também estou colocando aí tuas considerações. Eu acho que a gente consegue fazer bastante paralelo já a partir disso e começar a escrever. Eu vou criar aqui um link no Drive, que aí todo mundo pode botando seus textos lá, suas contribuições lá. Até bom que fica online, né? Não tem risco de perder nada. E, enfim, a gente vai ali consolidando. Eu acho, nesse primeiro momento, que a gente consegue deixar um pouco aberto entre uma e duas páginas e depois a gente avalia, como ele falou, de, pô, vamos fazer um resumo disso com uma inteligência artificial, ou, pô, daqui eu acho que vai ser difícil cortar alguma coisa e vamos um pouquinho maior, mas também não vejo um grande problema. A gente avalia nesse sentido, pode ser? Claro. Perfeito. Uhum. Beleza, então. Alguém tem mais algum ponto, alguma contribuição específica aí que a gente não falou? Eu tenho. Esse modo, esse tipo de parábola que Jesus está falando aqui, de algo perdido, elas são em três: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Elas têm o mesmo teor, né, de algo perdido que foi buscado exaustivamente, com sucesso, foi encontrado, né, a moeda, a ovelha e o filho. Mas eles têm diferenças, não é a mesma coisa. A moeda é um ser inanimado, é um bem, alguma coisa, a ovelha, e ela não quis se perder, ela se perdeu, ela não teve uma responsabilidade na perda, a moeda. A ovelha, ela é um ser, um animal que teve participação na sua perda, ela foi boba, ela foi ingênua, ela foi por um caminho que ela não deveria ter ido. E o filho que se perdeu, esse já foi conscientemente. Ele pediu a herança do pai e foi para outro e se separou do pai para gastar com os seus amigos. Então tem essas três que têm o mesmo teor, mas são diferentes. Até quem busca nessas três, isso aí é coisa de estudo, né? Lógico.
Até quem busca nessas três tem uma diferença. O Jesus é o pastor que busca a ovelha. O Santo Espírito é o que limpa, tira todos os obstáculos para que a moeda seja encontrada. E é isso mesmo, o Espírito Santo nos ressuscita para que a gente veja. E, por último, o pai do filho pródigo é o pai do céu que espera e busca também o filho que foi perdido. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que fica legal, então, elas serem sequenciais nessas parábolas para a gente ir justamente construindo um pouco dessas diferenças, né? Acho que isso vai ficar bem, bem legal também. Eu ainda vou ler as outras, mas acho que já vai, pelo que você falou, então dar uma continuidade bacana aí. Isso mesmo. É isso então, pessoal? É isso. Isso, filho. Tá ótimo. Prazer estar com vocês. Bom também que a gente Estou muito empolgado, hein, gente? Estou muito aqui, empolgado. né? Acho que foi bom também para a gente entender isso também. Tá empolgado? Tô empolgadíssimo também, Sogrão. Eu também, tá ficando ótimo isso. Muito bom, muito bom. Eu fiquei preocupado só em não fazer um copia-cola, né? Não tem... E copia-cola é problemático, porque quem descobriu foi outra pessoa, e eu estou colocando no livro, então eu estou fazendo uma distinção bem assim. Está sendo, assim, para mim, uma devocional. O devocional é quando a gente prega na igreja, que é assim, aquilo que vai no nosso coração, sabe? Não é um estudo, não é uma coisa teológica, e, inclusive, porque o nosso público-alvo não precisa de assuntos teológicos, e sim assuntos vivenciais. Por isso é que a devocional que eu estou fazendo aqui, que eu vou até guardar para falar alguma hora na igreja, eu estou fazendo desse jeito, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficar com Bom, queridos. aqui. Quem vai fazer Abração. vai fazer a oração de encerramento aqui, Sogrão? Sim. Senhor, obrigado, Jesus, porque cada vez que a gente abre a tua palavra, a gente é instruído, teu Santo Espírito fala, Senhor, porque essa palavra vem junto, Pai, com a ação do Santo Espírito, e que ela é um corpo, é uma trindade, Senhor. Tu mandas o teu Filho para morrer em nosso lugar, tu mandas o Espírito Santo para nos convencer de que nós somos pecadores e necessitados de salvação, e para que nós estejamos no momento, no ponto correto, de sermos criaturas tuas aqui nesse mundo, ligados, relacionados ao corpo de Cristo, ligados e não perdidos. Obrigado, Senhor, por esses momentos, por essa reunião, por esses amigos aqui, pelo Nathalie, pelo Uli, pelas suas famílias, e vai assim nos conduzindo nesse propósito, nesse projeto, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, aproveitem aí. Amém, queridos.